A história que a gente vai desvendar hoje é diferente de tudo que aconteceu nas Américas. É sobre como um império gigantesco nasceu, não de uma revolução do povo, mas da decisão de um príncipe herdeiro. É um verdadeiro drama político, sabe? Cheio de reviravoltas, que começa com uma fuga desesperada e termina com um grito que mudou para sempre o destino de uma nação. Bom, vamos direto a essa questão, que é o centro de tudo. Parece um paradoxo, não é mesmo? Um membro da família real simplesmente rompendo os laços com a própria coroa. Como isso pode acontecer? Para entender essa jogada, a gente precisa voltar no tempo e perceber que essa decisão, na verdade, foi a única saída possível no meio de uma pressão enorme. Então, para começar, vamos direto para o clímax da história. Aquele momento que todo mundo conhece dos livros, mas que, na verdade, é só a pontinha do iceberg de um processo muito, mas muito mais complicado. Esse ato, que ficou imortalizado como o Grito do Ipiranga, não foi um impulso do momento, não. Foi a última peça de um dominó que começou a cair, olha só, 14 anos antes, com um evento que virou de cabeça para baixo o equilíbrio de poder entre Portugal e sua maior colônia. Tá aqui a nossa rota, são os pontos de virada que a gente precisa entender. Tudo começa com uma fuga desesperada pelo Atlântico, passa por uma revolução do outro lado do oceano e, finalmente, chega na ruptura total. Vamos entender cada um desses passos. Vamos lá, voltando para 1808, vamos ver como uma manobra para fugir de Napoleão acabou plantando, quase que sem querer, as sementes de uma nova nação. Parem para pensar no que isso significa. É uma inversão política que nunca tinha sido vista antes. A colônia, de repente, vira o centro de todo o Império Português. O Rio de Janeiro, da noite para o dia, se torna a capital. E Lisboa, Lisboa vira uma província distante. E aqui a coisa começa a mudar para valer. Assim que chegou, Dom João tomou umas atitudes que mudaram completamente o status do Brasil. A mais importante de todas, a abertura dos portos. Isso, na prática, acabou com o monopólio português e deixou a elite brasileira negociar direto com outros países. O resultado? Eles enriqueceram e pegaram um gostinho por essa autonomia que, olha, nunca mais iam querer largar. Essas mudanças foram tão grandes, tão transformadoras, que o status oficial do Brasil já não fazia mais sentido. Era preciso colocar no papel essa nova realidade, essa nova importância. E aqui a gente vê a virada de chave bem clara. O Brasil deixou de ser só um lugar de onde se tirava a riqueza e virou o coração administrativo e econômico do Império. Uma mudança de status completa, de cima a baixo. Pronto. Essa decisão oficializou o que já estava acontecendo. No papel, o Brasil agora era igual a Portugal. Só que essa medida, que foi uma festa para a elite brasileira, causou um ressentimento gigantesco lá em Portugal. Eles se sentiam rebaixados, abandonados pelo rei. E todo esse ressentimento, que foi se acumulando por mais de uma década, explodiu. Explodiu numa revolução que ia bater de frente com os interesses brasileiros. Basicamente, a elite portuguesa queria voltar no tempo. Eles até queriam uma constituição, limitar o poder do rei, mas principalmente queriam que o Brasil voltasse a ser só uma colônia. Submissa, com o comércio controlado por Lisboa de novo. Era como tentar colocar o gênio da autonomia de volta na garrafa. No Brasil, essas exigências soaram como uma declaração de guerra. Era uma ameaça direta a todo o progresso, a todo o status e liberdade econômica que a elite tinha conquistado desde 1808. A ideia de voltar atrás? Inaceitável. Pressionado por todos os lados, Dom João VI volta para Portugal, mas ele deixa aqui o filho, Dom Pedro, como príncipe regente. A partir daí, o cenário estava montado para uma série de atos de desafio que, inevitavelmente, iam levar à ruptura total. A separação de Portugal foi acontecendo na prática, passo a passo, muito antes da declaração oficial. Cada uma dessas atitudes era uma afronta direta às ordens de Lisboa e uma afirmação de que o Brasil já mandava em si mesmo. E essa declaração, o famoso Dia do Fico, foi um momento-chave. Dom Pedro, incentivado por conselheiros como José Bonifácio e por sua esposa, a princesa Leopoldina, escolheu o lado brasileiro. Ele se tornou ali o grande líder do movimento pela emancipação. E agora, vamos para o capítulo final. É aqui que toda essa tensão acumulada finalmente explode no nascimento de uma nação nova e gigantesca, com a coroa na cabeça de quem deveria ser o herdeiro do trono de Portugal. E isso nos traz de volta ao Grito do Ipiranga. Naquele dia, Dom Pedro recebeu cartas dizendo que as cortes em Lisboa tinham anulado todas as suas decisões e exigiam que ele obedecesse. Foi a gota d'água. Ali, ele tomou a decisão final
e ratificou a separação que, convenhamos, já estava acontecendo. É um erro muito comum achar que foi tudo pacífico, um acordo de cavalheiros. A verdade é que foi preciso uma guerra para consolidar um novo império. Províncias que tinham laços muito fortes com Portugal, como a Bahia e o Pará, resistiram e foi preciso lutar para garantir que o Brasil inteiro ficasse unido sob o comando de Dom Pedro. E esse número aí, 2 milhões de libras esterlinas, esse foi o preço do reconhecimento. Para Portugal finalmente aceitar a independência, o Brasil teve que pegar uma dívida gigantesca, pagando uma indenização para a antiga metrópole. Ou seja, a liberdade política já nasceu com uma conta bem cara para pagar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final meio provocadora. O que mudou de verdade para a maioria das pessoas com a independência? Foi uma revolução de fato ou só uma troca de comando lá em cima no poder? A conclusão a que se chega é que foi uma revolução conservadora. O Brasil se separou de Portugal, sim, mas a estrutura social profunda, aquela baseada no latifúndio e na mão de obra escravizada, continuou igualzinha. A independência garantiu a autonomia da elite, mas adiou por muito tempo as transformações sociais que aconteceram em outros países da América, deixando um legado complexo que o Brasil carrega até hoje.